Chegamos agora ao casamento religioso. E aqui eu vou atentar para vocês sobre o casamento religioso católico. Ai, Pedro, por que só o católico? Porque é onde a gente tem mais conteúdo publicado no nosso YouTube do Noiva e Música e eu posso encher vocês aqui de conteúdo extra também para vocês assistirem. Eu tenho os padres, tanto da Catedral quanto da Santuário São João Bosco aqui em Brasília, falando a respeito disso. Eu tenho o padre Carlos, que é presidente do Tribunal Eclesiástico, falando sobre o casamento católico. Então, aqui a gente vai atentar hoje para o casamento religioso. Pedro, se for casar na igreja evangélica, se for casar na igreja batista, na igreja anglicana, pesquise com a autoridade religiosa da sua igreja. Mas aqui a gente vai exemplificar um casamento no religioso, que também é um dos que mais acontecem, né, religioso católico, tá bom? Então, vamos começar. Vocês querem casar na igreja? O que a gente precisa também? Pesquisar a data com a igreja. Algumas igrejas elas abrem tanto pela internet ou presencialmente essa questão da data. Tem que ver porque tem horários dos casamentos que são diferentes, tá? Algumas igrejas elas fazem só casamentos à noite, por exemplo, ou tem um horário pela manhã. Então, você precisa ver as normas de cada uma das igrejas. Aqui eu já compartilhei com vocês nesse módulo as normas e orientações para o casamento na Catedral de Brasília. Pedro, por que só na Catedral de Brasília? Onde a gente fez o Noiva e Música, que está aqui no quadro atrás, né? E também porque muitas dessas orientações, elas servem para vocês em qualquer lugar do Brasil que vocês forem casar. Então, essa questão, por exemplo, da fotografia, de como lidar também com os fornecedores, cerimonial, a filmagem, o que pode, o que não pode ser feito, as músicas. Então, tem um conteúdo gigantesco das principais dúvidas sobre casamento católico no nosso YouTube do Noiva e Música. Eu estou colocando alguns vídeos aqui para vocês assistirem, mas entrem no canal, pesquisem um pouco a respeito dessa playlist de casamento, dúvidas sobre casamento católico, que vocês vão ver muita coisa lá, tá bom? Mas basicamente é o seguinte: a gente precisa ser só batizado para casar na igreja católica. Pedro, precisa de crisma, precisa de outro tipo de sacramento? A gente precisa ser batizado. Aqui eu estou falando sobre casamentos que são da mesma religião. Também existe a possibilidade de você fazer um casamento de mista religião. A noiva pode ser católica, o noivo pode ser protestante, o noivo pode ser agnóstico, por exemplo. Então, existe essa possibilidade também. Veja com a sua igreja. Mas, basicamente, a certidão de batismo atualizada dos noivos, ela tem validade por 6 meses. Isso o padre João Firmino, daqui da Catedral, está falando sobre isso nesse vídeo que eu vou colocar para vocês no material de apoio. Vocês precisam pegar essa certidão de batismo, que chama de batistério, se eu não me engano, na igreja que vocês foram batizados. Então, peguem com a mãe de vocês, se vocês não sabem onde vocês forem batizados, se for em outra cidade, é preciso que essa certidão de batismo, tanto da noiva quanto do noivo, se forem católicos, ela seja usada para poder dar entrada no processo do casamento religioso, tá? Também aqui, assim como no casamento civil, a gente vai precisar de cópia de identidade dos noivos e dos padrinhos, o comprovante de frequência e a certidão dos encontros da preparação da vida matrimonial, que é o chamado curso de noivos, o que a gente sempre vê falando e tudo. E a igreja ela tem formas diferentes de ministrar esse curso de noivos, vai depender de cada igreja que você for casar. É interessante você saber que são alguns encontros, aqui nesse específico que a gente está falando da Catedral, se eu não me engano, são 8 encontros, e tem também no site falando a respeito disso. Então, por conta da pandemia, os encontros são online, mas também a preparação ela pode se estender por alguns meses, ou podem ser 2 finais de semana, por exemplo. Pesquise na sua paróquia, tá bom? Você vai precisar do protocolo do processo civil, então quando você foi lá dar entrada no seu casamento lá no civil, e se você tiver essa vontade também de ter esse casamento no religioso com efeito civil, você também precisa apresentar esse protocolo. Então, nesse protocolo vai constar o tipo de casamento que você está optando por fazer e para que uma coisa seja conectada com a outra. Lembrando que o que tem validade para a lei aqui dos homens é o casamento civil. O casamento religioso é um sacramento colocado pela Igreja Católica. Então, é uma vontade, tanto da noiva quanto do noivo, um comum acordo entre vocês dois, tá bom? Vocês vão precisar do comprovante de residência.
E também, aqui, gente, o que eu estou colocando aqui para vocês é sobre o que a gente colocou na Arquidiocese de Brasília, tá? Então tá lá, documento que comprove a transferência para a paróquia escolhida, caso os noivos frequentem outra paróquia. Por que disso? Porque se você quer casar, por exemplo, na catedral, que é uma igreja no centro, e você está em outro bairro, em outra cidade, você precisa dar entrada nessa paróquia que você reside, próxima que você reside, você vai fazer todo o processo e aí depois você vai transferir os documentos para a catedral. Estou exemplificando aqui catedral para ficar mais fácil de entender, mas é muito interessante que você veja isso com o seu noivo. Então, se vocês estão dando entrada na igreja e vocês não querem casar nessa igreja, se vocês fizeram um curso de noivos nessa igreja, que vocês podem fazer em qualquer igreja, teoricamente vocês podem fazer em qualquer igreja da cidade de vocês, vocês precisam avisar para a secretaria paroquial dessa igreja que vocês querem se casar em outra igreja. Então é muito importante que você que está aí vendo esse vídeo de qualquer lugar do Brasil, você pesquise antes. Então saiba que você precisa ir atrás, tanto da igreja que você quer casar, quanto da igreja que você fez o batismo para pegar esse batistério, tanto para você fazer o curso de noivos. Cada cidade vai ter um tipo de processual diferente e é importante que você veja que esse processo ele precisa ser concluído para que você possa se casar de fato naquele dia escolhido. Então, é muito importante essa questão do documento de transferência, o curso de noivos. Geralmente, as arquidioceses, as dioceses das cidades, elas têm um link que você vê o calendário do curso de noivos. Então, se eu moro, por exemplo, na Asa Sul, mas eu tenho só um curso de noivos na Asa Norte, por exemplo, que estou falando aqui a partir de Brasília, então eu vou procurar um curso de noivos que esteja próximo da data que eu gostaria de fazer. E aí depois pego esse comprovante do curso de noivos e e dou entrada na paróquia próximo da minha casa, que no caso é a Asa Sul, e se eu quiser casar na catedral, eu vou até a catedral e entrego todos esses documentos. A igreja geralmente ela pede umas 3 semanas para poder fazer esse trâmite, depois que você está com todo o processo do civil, com o comprovante, que você vai casar dia tal, o tipo de casamento escolhido. Então é muito importante que você tenha isso tudo já pronto, tá bom? Sobre aí tem a dispensa da autoridade competente, caso haja algum impedimento, parentesco de terceiro grau, religiões diferentes e coisas desse tipo. Então, assim, se você tem um casamento que é de mista religião, de alguma coisa nesse sentido, você precisa conversar com a autoridade da sua paróquia, que vai fazer o casamento, alguém responsável, para tirar todas essas dúvidas, tá bom? E você precisa, se você for menor de 18 anos, a autorização dos seus pais, né? Se você for menor de 21 anos, perdão, se você for menor de 21 anos, você precisa da autorização dos seus pais. É interessante falar para vocês que, assim como aqui na Arquidiocese de Brasília, cada igreja vai ter um processual, às vezes até um pouco diferente desse que a gente está falando aqui. Então é interessante que você tenha plena consciência disso, para que você tenha todas as suas dúvidas sanadas na igreja que você se deseja casar, tá bom? Pedro, e agora, quantas pessoas vão assinar no casamento, né? Eu vou falar para vocês isso agora na parte de dúvidas, tá bom? Agora, falando a respeito dos padrinhos, quantos padrinhos assinam? Geralmente a mesma quantidade que assina no civil, né? É interessante que sejam os mesmos para facilitar. Se não forem, você precisa informar isso na igreja também, e no dia essas pessoas estarem presentes para poder assinar o documento do matrimônio, né? Então, um casal de padrinhos podem ser casados ou não. Agora, pesquise com a sua igreja, se eles precisam ser católicos. Então, os padrinhos do civil, né, as testemunhas do civil, que é um casal, eles podem ter qualquer tipo de religião. Agora, as testemunhas do religioso, se forem as mesmas, pesquise também com seu padre e com a pessoa que for fazer seu casamento, né, o padre ou o diácono, ou até o bispo, se eles necessariamente precisam ser católicos, tá bom? Essas e outras dúvidas estão respondidas também na nossa playlist especial dentro do YouTube do Noiva e Música a respeito de casamentos
casamento católico, tira dúvidas sobre casamento católico. É muito importante que vocês assistam todos esses vídeos, porque lá a gente vai falar sobre músicas interessantes para que a gente tenha na cerimônia, a gente vai falar sobre liturgia, quantas leituras precisam, os salmos, né, aclamação ao evangelho, a gente fala sobre tudo isso. Eu vou deixar um vídeo aqui, os vídeos aqui, no caso do material de apoio, mas tem muito mais lá no canal. E eu convido você também a participar, tanto do canal do Noiva e Música, escrevendo seu comentário, ou deixando aqui também, para que a gente possa interagir e também responder com vocês, eventualmente, acompanhando as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o YouTube, e ficamos sempre em contato. Vamos para o próximo tópico agora? Eu te espero.